Nesse vídeo eu vou revelar na prática como eu lidei quando eu recebi gelo de um homem. O que é o gelo? É o tal do chá de sumiço. A pessoa fica te ignorando, te deixa no vácuo, some por alguns dias, depois te procura como se nada tivesse acontecido, ou fica te ignorando depois de uma briga, depois que você cobrou algo, depois que você falou algo que você não gostou. Aí a pessoa se afasta, fica frio, fica indiferente, sabe assim? Isso é o tal do gelo. E isso é abuso psicológico. Vamos falar sobre isso. Antes de tudo, eu quero que você entenda que gelo, tratamento de gelo, que é você ignorar a pessoa, é abuso psicológico. Infelizmente, muitos profissionais dessa tal da internet ficam ensinando isso como um joguinho, tanto para homens quanto para mulheres. Ah, ele se afastou, então você dá gelo nele que ele vai voltar atrás de você. Isso funciona? Aí eu já fiz e super funcionou. Funciona. A pessoa volta atrás de você. Só que ele volta porque ele gosta de você? Porque ele te valoriza? Porque você é importante pra ele? Não. Ele volta porque você deu gelo. Ele volta porque você ignorou. Mexeu com o ego dele, feriu o ego dele e ele volta pelo joguinho e não por você. E aí quando ele volta, você cede, você se entrega novamente, perde a graça pra ele. O que acontece? Ele se afasta de novo. Então o gelo, além de ser um joguinho que não sustenta uma relação, porque assim, primeiro de tudo, quem joga é criança, né? Quem gosta de ficar jogando é criança. Adultos não ficam jogando no relacionamento. E se um cara joga com você, ou se você joga com um homem, mostram o quanto vocês dois estão completamente despreparados para uma relação saudável, para uma relação de verdade, uma relação madura. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que tratamento de gelo é abuso psicológico. Me conta aqui nos comentários se você já passou por uma situação de estar numa relação, saindo com alguém, ou namorando, ou até mesmo casada com alguém, e essa pessoa, depois de uma briga, depois de uma discussão, depois de um conflito, essa pessoa te deu o tratamento de gelo. Ficou sem falar com você, sem olhar na tua cara, sem responder as tuas mensagens, se afastou, te deixou no vácuo. Já aconteceu com você? E como você se sentiu? É uma sensação boa? É uma sensação agradável? Ou é uma sensação horrível? É uma sensação incômoda? É uma dor muito grande? Uma angústia muito grande? Alguém tá ali muitas vezes morando com você na mesma casa e não olhando na tua cara. Namorando com você e não responde as tuas mensagens. Te deixa ali 3, 5 dias sem resposta. É horrível. Por isso que o tratamento de gelo é um tipo de abuso psicológico. É um abuso sutil. Você não percebe, às vezes você não acha que é. Ah, não, é que ele tá bravo comigo, mas não fala com você há 5 dias. Seu namorado tá bravo e não fala com você há 5 dias, isso não é normal. Seu marido morando na mesma casa, não olha na tua cara há uma semana, isso não é normal. Percebe? E isso causa dor, causa sofrimento. E se causa sofrimento, não é algo saudável. Como que eu lido, como eu, Thaís, já lidei com essas situações? Eu já passei por isso em diferentes momentos da minha vida. Quando eu estava em profunda dependência emocional, quando eu estava completamente insegura e eu era mulher boazinha, que queria agradar a todo custo, que acreditava que quanto mais eu agradasse um homem, mais ele ia gostar de mim. Então, eu estava me relacionando com uma pessoa saindo, não era nada sério. Ele era meu ficante, mas a gente ficou há muito tempo. Entre sumiços e voltas, foi mais ou menos 1 ano. Então, eu saía com essa pessoa, eu era completamente apaixonada nessa pessoa. E essa pessoa aparecia, ficava comigo e depois sumia. Ficava 15 dias sem falar comigo. E nesse período, ele estava fazendo o quê? Ele estava com outra. E eu sabia que ele estava com outra. Porém, eu estava tão apegada, tão dependente, que eu tolerava aquela situação. Então, o que acontecia? Quando ele brigava com a outra, ou quando eles terminavam o relacionamento, quando estava em crise, aí ele voltava e me procurava. E eu aceitava. E eu estava ali esperando por ele, sempre aceitando ele de volta, porque inconscientemente eu tinha muito medo de ser abandonada, de ser rejeitada. Então, eu me submeti àquela situação para que ele não fosse embora, para que ele gostasse de mim. Eu alimentava uma expectativa fora da realidade
de que ele iria ficar comigo. Eu conhecia a família dele, eu conhecia a mãe, conhecia as irmãs, elas gostavam de mim. Só que não adianta, muitas vezes a gente se ilude. Ai, não, eu conheço a família dele, então elas gostam de mim, então quer dizer que vai dar certo. Só que na verdade quem tem que gostar de você não é a família, é o homem. E se ele não gosta, não adianta a família gostar. Então eu me apegava a essas migalhas de afeto, migalhas de atenção. Ele vivia sumindo, ele me dava gelo. Ele não falava comigo, ficava dias sem falar comigo. E eu aceitava. Então naquela situação ali eu estava fragilizada emocionalmente. Eu estava vulnerável, eu estava apegada, eu estava dependente. Então eu aceitava ficar naquela situação. Porque é o que eu falo, ninguém aceita uma situação dessa, de migalhas, porque quer. Porque é trouxa. Não é por isso. É porque a pessoa está ali numa profunda dor, está fragilizada emocionalmente. Ela tem tanto medo de ser abandonada, de ser rejeitada, que ela se submete a isso para não lidar com a dor do abandono e da rejeição. Eu sofri rejeição, eu sofri abandono, eu vivi a vida inteira com uma dor enorme de rejeição, por conta que meu pai foi embora quando minha mãe engravidou. Depois ele voltou, minha mãe foi atrás dele e falou, você não vai me deixar com essa criança sozinha. Aí ele voltou, ficou alguns meses, depois que eu nasci ele ficou presente alguns meses, minha mãe me conta, né? E depois ele sumiu de novo, ou seja, rejeitou, não quero, agora eu quero, agora eu não quero mais, abandonou. Então existiu uma dor muito grande em mim, que eu carreguei a minha vida inteira, desse abandono, dessa rejeição. Então eu acreditava que os homens iriam me rejeitar, inconscientemente, eu não tinha clareza disso não. Eu acreditava que os homens iam me rejeitar e me abandonar. E que eu precisava ser boazinha, agradar, aceitar migalhas, para que aquele homem não me abandonasse. Porque se ele me abandonasse e me rejeitasse, como meu pai fez, ia ser aquela dor profunda de novo. É como se enfiasse uma faca na ferida, sabe assim? E aí eu me submeti a isso. E muitas vezes você está vivendo dessa maneira, submetendo a essas situações justamente pelas suas dores da infância que não estão tratadas, que não estão resolvidas. E por isso você precisa curá-las. E aí uma outra ocasião que isso aconteceu, eu já tinha passado por esse processo de cura das minhas dores, da minha relação com meu pai, dessa dor de rejeição, de abandono. Eu já estava mais madura, então eu fiz vários processos de autoconhecimento, fui curar as minhas questões emocionais e amadurecer para ter um relacionamento saudável. Então eu estava no meu relacionamento atual. E o que acontecia era que o meu parceiro, ele tinha esse comportamento de quando a gente tinha uma discussão, uma desavença, um conflito, ele se fechava, ele se isolava, ele ficava frio, ele ficava distante. E tudo bem, eu entendo que quando a gente tem um conflito, a gente quer ficar sozinho mesmo. É natural. Então eu não quero falar, eu quero ficar sozinho, me deixa no meu canto pra eu baixar esse sentimento de raiva, de mágoa, então precisa baixar, me deixa no meu canto. Só que isso é uma situação pontual, uma noite. Então teve uma vez, depois que eu já tava emocionalmente mais desenvolvida, teve uma vez que a gente entrou num conflito por uma coisa tão besta. E eu falei assim, gato, vamos fazer o seguinte, não vamos falar sobre isso agora, a gente não tá bem, a gente tá nervoso, vamos acabar um magoando o outro, então não vamos falar sobre isso não. Amanhã a gente conversa. Só que no dia seguinte a gente tava bem, a gente nem quis conversar sobre isso porque era uma coisa besta. Então hoje eu sei lidar com essas situações e saber parar quando tá vendo que a coisa tá ficando já, a raiva tá muito grande. E aí o meu parceiro, ele tinha isso. Então eu quero dizer o seguinte, você não querer falar naquele momento pontual, natural. Agora, você querer não falar com a pessoa vários dias depois, não é natural, é problemático. Então, ele tinha isso de, quando a gente conflitava, ou ele ficava magoado, ele se fechava, e aí no outro dia ele não falava comigo, uns 2 dias sem falar comigo. E aquilo foi, como eu já estava num processo de autoconhecimento, eu fui percebendo que aquilo ali não era legal, que aquilo ali me fazia mal, que aquilo ali não era saudável pra nossa relação. Então eu peguei e conversei com ele sobre isso. Falei, gato, você percebe que quando a gente briga, você fica me ignorando? Você não olha na minha cara, você não fala comigo.
E isso não é legal, isso me machuca, isso me faz mal. E aí meu parceiro é assim, gente, uma pessoa saudável é uma pessoa aberta a ouvir e a entender o seu lado. Porque a pessoa tá num relacionamento porque ela se importa com você. Porque ela se preocupa com você e com os seus sentimentos. Isso é um parceiro saudável. Ele se importa com o que te machuca, ele se importa com o que é importante pra você. E o meu parceiro, ele sempre teve isso muito forte nele. E aí ele, na hora, ele percebeu que ele fazia isso. Ele falou, realmente, eu faço isso. Realmente não é legal. Me desculpa. Vou ficar mais presente pra isso, pra eu não fazer mais. E ele não fez mais. Mudou completamente depois dessa nossa conversa, essa postura dele. Então hoje a gente resolve muito mais rápido. A gente tem uma discussão, a gente tem um conflito, a gente conversa, a gente se alinha. Não vamos falar agora, não tô bem. Mas depois fica tudo ótimo. Ou no mesmo dia, depois da conversa, fica tudo ótimo. Porque ele se abriu para entender que aquela atitude não era legal. Então, se você está numa relação que tem tratamento de gelo e o seu parceiro é um parceiro saudável, converse com ele. Mostre pra ele que isso não é legal, porque muitas vezes ele nem percebe que ele faz isso. Muitas vezes ele nem sabe que ele faz isso, porque muitas vezes isso acontecia com ele lá na infância. Quem viveu uma infância assim, que quando a mãe estava brava com você, a sua mãe não olhava na tua cara, não falava com você? Eu já ouvi essa história muitas vezes. Então sua mãe te ignorava, te deixava no vácuo, não olhava na tua cara, te dava tratamento de gelo. E aí muitas vezes a pessoa viveu isso e ela tá replicando aquilo que ela aprendeu porque ela acha que é assim que funciona, ela não tem clareza. Então converse com ele. Agora, em contrapartida, se o seu parceiro faz isso e você já comunicou e ele não se importou, ou ele colocou a culpa em você, como eu já acompanhei mais de 1.800 mulheres nos meus treinamentos online, e eu já atendo mulheres há 6 anos, trabalho com mulheres, e relacionamento amoroso, eu sei do que eu tô falando. Quando eu já acompanhei casos de relacionamento abusivo, quando você fala para um abusador que ele tá te dando tratamento de gelo, que você tá magoada, que isso não te faz bem, ele ainda bota a culpa em você. Fala, não, é porque você que fica reclamando, é porque você implica com tudo, por isso que eu fico assim, porque se você realmente ficasse tranquila, não ficasse falando, reclamando, eu não ia te tratar assim, só que você fica reclamando. Então a pessoa ainda culpa você pela atitude abusiva dele. Isso é um abusador. Você está numa relação abusiva. E aí o caminho não é a conversa, porque não tem diálogo com o abusador. O caminho é o término. Então entende o quão profundo é uma questão que às vezes parece tão pequena e que aí as pessoas ficam aí falando na internet. Ai, dá gelo, ignora, deixa ele, não fala nada com ele. Como se fosse algo que fizesse uma pessoa te valorizar, mas na verdade isso daqui é a pior coisa, uma das piores coisas dentro de uma relação. Isso aqui traz problemas para a relação, traz dor e sofrimento para a relação, para você e para o seu parceiro. Então tá na hora da gente evoluir, amadurecer para ver uma relação saudável. Você precisa, para você conseguir ver uma relação saudável, você precisa curar as suas dores da infância, você já entendeu isso aqui, e aprender a se relacionar de uma forma madura. Porque ninguém nunca nos ensinou isso. Você não se relaciona de uma forma infantil porque você quer. Primeiro que todo mundo fica ensinando um monte de porcaria nessa internet, já é um primeiro ponto. E o segundo é que ninguém nunca nos ensinou a nos relacionar. Na escola a gente não aprendeu, em casa muito menos, na faculdade piorou, com as nossas amigas piorou. Ninguém nunca nos ensinou. Então tá na hora de aprender. O quanto você já investiu na sua carreira profissional para se tornar uma mulher segura e o quanto você já investiu para aprender a se relacionar. A conta não fecha, né? E a explicação tá aí. Precisa aprender a se relacionar. Eu só consegui viver uma relação saudável quando eu comecei a investir em aprender a me relacionar, a me autoconhecer e a me relacionar com o outro. Porque não é algo simples de fazer.
lidar com a outra pessoa, ter diálogo, lidar com as diferenças é algo desafiador. E por isso que a gente precisa aprender, porque a gente não nasceu sabendo de nada disso. Então tá na hora de aprender. Faz sentido pra você? Me conta aqui nos comentários se você já tomou gelo de um homem, já te deu chá de sumiço, vivia sumindo, aparecendo. Como que foi? Conta aqui pra mim a sua experiência com isso. Ou se você viveu um namoro, um casamento, que o seu parceiro te dava tratamento de gelo pra te castigar quando você cobrava alguma coisa ou reclamava de alguma coisa. Conta aqui pra mim. Esse vídeo te ajudou? Curta se fez sentido, se inscreva no canal, clica no botão vermelhinho e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau.